Com vontade de fazer conta? Então vamos matar essa sua vontade agora. Então vamos considerar esse outro exemplo. A projeção ortogonal de um vetor sobre uma reta passando pela origem é uma transformação linear. Eu peço que vocês acreditem nisso. Estou apenas afirmando isso. Neste primeiro momento eu peço que vocês acreditem e depois a gente conclui ou mostra se é ou não é. Tá? Considere então a projeção P do R2 para o R2 sobre a reta y igual a 3x. Determine a lei de formação para a projeção P. Então, eu acabei de afirmar que projeção é uma transformação linear, projeção sobre um subespaço. Nesse caso aqui, eu estou pegando um vetor qualquer, que eu posso chamar aqui de U, e eu peguei esta reta, que é a reta y igual a 3x, tá? Y igual a 3x. Eu vou projetar um vetor, qualquer que seja ele, sobre essa reta. Eu estou representando o vetor U dessa forma, mas o vetor U poderia ser qualquer vetor. Ele poderia estar aqui, não importa, tá bom? Então, eu peguei um vetor qualquer, e aqui, este vetor qualquer, eu disse que ele tem coordenadas x, y. E eu projetei ele ortogonalmente. Eu desci ele sobre a reta y igual a 3x de maneira ortogonal. Então, esse vetor aqui, que eu obtive fazendo essa projeção, é o nosso P de U, ou seja, projeção do vetor U. Tá? Projeção do vetor U sobre a reta y igual a 3x. Esse, por sua vez, terá coordenadas, que eu vou chamar aqui de x' e y'. Então, nós temos que o vetor U é um vetor xy, que o vetor P de U, que é a projeção, é um vetor cujas coordenadas eu dei x' e y'. Vamos, então, obter a lei da projeção. Ou seja, se eu descobrir quem são x' e y', eu estarei, então, dizendo como é que funciona, qual é a fórmula que rege a minha projeção. Tá? Então, vamos nessa empreitada. Eu quero descobrir quem é x' e quem é y'. Para isso, eu vou usar os seguintes artifícios. Como essa projeção foi ortogonal, significa dizer que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Tá? E este aqui é o vetor U, este aqui é o vetor projeção de U, e esse aqui é a diferença, U menos a projeção de U. Como esse triângulo é retângulo aqui, então vale o teorema de Pitágoras para os módulos desses vetores. Tá? Ou seja, o módulo do vetor U elevado ao quadrado é igual ao módulo do vetor P de U ao quadrado mais o módulo ao quadrado do vetor U menos P de U. Ao quadrado, obviamente. Né? Tudo bem? Vamos fazer essas continhas. Para isso, eu preciso aqui calcular o módulo do U, do P de U e desse vetor diferença. Tá? Quais são as coordenadas do vetor U? As coordenadas do vetor U são x, y. Como é, então, o módulo de um vetor do R2? Ora, o módulo de U é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que aqui, como eu tenho um módulo ao quadrado, a raiz vai para o espaço. Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado. O vetor P de U, por sua vez, ele é x', y', né? x', y'. Então, o módulo do vetor P de U, de modo análogo, é x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Tudo bem? E o
módulo do vetor diferença vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu só tenho que lembrar que o vetor diferença ele é um vetor cujas componentes são a diferença das abscissas e a diferença das ordenadas, né? X menos x', y menos y'. As coordenadas deles são assim. Então, o módulo desse vetor, vamos pegar carona aqui, o módulo do vetor u menos p de u elevado ao quadrado é x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado. Até aqui só preparei o terreno, tá? Não fiz nada de mais mirabolante. Bom, então vamos substituir isso dentro da nossa condição, né? Porque se essa projeção é ortogonal, então esses módulos obedecem o teorema de Pitágoras. Pegamos a nossa condição do problema e vamos desenvolver. Então, quem é mesmo o módulo do vetor u ao quadrado? É x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o módulo da projeção de u elevado ao quadrado? É x' ao quadrado mais y' ao quadrado. E o nosso vetor u menos projeção de u elevado ao quadrado, ficaremos então com x menos x' ao quadrado mais y menos y' elevado ao quadrado. Lembre-se de um pequeno detalhe. A nossa projeção do vetor u, dado pelas coordenadas x' e y', elas se encontram sobre a reta. Isso significa dizer que a coordenada y' ela vale 3 vezes x'. Então, eu pego essa implicação e substituo dentro da nossa equação. Desenvolvendo, ficaremos então com x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x' ao quadrado mais, no lugar de y' eu coloco 3x' mais x menos x' ao quadrado mais y menos 3x', fazendo a substituição, elevado ao quadrado. Bom, próximo passo agora é desenvolver esses quadrados e simplificar a nossa expressão. Então, vamos abrir as contas, x² mais y² é igual a x' ao quadrado mais, olha o quadrado de 3x', dá 9x' ao quadrado. Somado então com o quadrado da diferença, que é x ao quadrado menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Somado novamente com outro quadrado de diferença, que é y ao quadrado menos 6y' mais 9x' elevado ao quadrado. Seguimos então juntando os termos que são semelhantes. Repetir o primeiro membro. Vamos pegar o x' ao quadrado. Tem 1 mais 9 dá 10, mais 1 dá 11, mais 9 dá 20. Então, 20x' elevado ao quadrado. Pegaremos agora os termos que têm x'. Nós temos menos 2x' e menos 6x'. Posso muito bem colocar o sinal de menos aqui em evidência. Colocar 2x mais 6y vezes x'. Lembre-se, o sinal de menos foi para evidência. Somado então com o que resta. Já coloquei quase todo mundo, está faltando só x² mais y ao quadrado. E agora deu bonito, né? Porque pela lei do cancelamento, x² vai embora com x² e y² também. Então, no primeiro membro nós temos 0. No segundo membro, nós temos fatores que podem ser colocados em evidência, né? Nós temos o 2, que pode ser colocado em evidência. Além disso, o x' também pode ser colocado em evidência. Então, este fator coloca ele em evidência. Então, dividindo 20x' ao quadrado por 2x', ficaremos apenas com 10x' menos 2 e 6 divididos por 2 fica respectivamente com 1
e 3. E o x' foi embora com o x', né? Tudo bem? Então, vamos lá. Este produto está sendo igual a zero. Coloquei sob forma de fatores. Este produto sendo igual a zero, indica que cada uma das parcelas, dessa forma nós temos que x' é igual a zero, ou x', já isolando aqui, tá, pessoal? É igual a x mais 3y sobre 10. Tudo bem? Vamos interpretar esses dois resultados? Vamos lá. Lembrando que y' é igual a 3 vezes x'. Então, se x' é igual a zero, o y' vale zero. Então, se eu estiver usando x' igual a zero, eu estou então tratando de uma aplicação que leva um xy num x' e y'. Estão lembrados disso? Só que x' e y' ficariam sendo zero. Portanto, essa aqui é apenas a transformação nula. Transformação que leva todo vetor no vetor nulo. Não é a nossa transformação projeção que foi vista lá no início. Portanto, eu vou excluir este caso aqui em que x' é igual a zero. Sobrando, então, que x' é igual a x mais 3y sobre 10. Como nosso y' vale o triplo de x', significa que y' é igual a 3 vezes o x'. Portanto, posso colocar assim, né? Posso colocar assim. 3x mais 9y sobre 10. Não vamos nos perder. A essa altura do campeonato, muita gente ficou pelas curvas que a gente fez aqui, né? Vamos então à nossa questão. O que nós queríamos? Nós queríamos encontrar a fórmula da projeção. Portanto, a fórmula da projeção é dada por P de xy é igual a P de xy é o P de u, que dá x', y'. O que acabamos de calcular foi que x' vale x mais 3y sobre 10 e y' vale 3x mais 9y sobre 10. Portanto, essa aqui é a fórmula da nossa projeção ortogonal sobre a reta y igual a 3x. Aqui nós temos uma máquina de fazer projeções ortogonais sobre a reta y igual a 3x. Você pode, obviamente, generalizar este mesmo raciocínio para fazer a projeção sobre qualquer que seja a reta passando pela origem. O cálculo fica um pouco mais trabalhoso, mas segue exatamente a mesma ideia do que acabamos de expressar aqui. Tá? Tá cansado? Se tiver, toma uma xícara de café, dá aquela respirada e vamos seguir em frente. O próximo teorema ele é extremamente importante dentro do assunto de transformações lineares. Nós veremos aqui que muita coisa gira em torno dele. É um teorema simples que tentaremos aqui interpretar esse enunciado. Esse teorema trata então de uma transformação linear partindo de E para F. Então, nós contextualizamos esse teorema. Vamos, então, a ele. Considere E e F espaços vetoriais. E tome B uma base do domínio da transformação. Para cada vetor dessa base, façamos corresponder um vetor W que está lá no contradomínio. Então, existirá uma única transformação linear que leva U em W, para cada vetor U pertencente à base. O teorema está complicado, né? Vamos tentar interpretar. O que ele está dizendo simplesmente é que para que eu tenha uma transformação linear bem definida, basta que eu saiba os valores em uma base do domínio. Se você souber, ou se você atribuir valores a uma base do domínio, você então terá a lei de recorrência da transformação linear. Simplesmente isso. Tá?
Existe uma única transformação linear que atribui os vetores da base em vetores que você escolheu. Vamos então aplicar este resultado sobre um exemplo. Encontre a transformação linear da rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário. Na primeira parte da nossa aula, foi provado que uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário é uma transformação linear. Não só uma rotação de 90, mas uma rotação de um ângulo θ qualquer é de fato uma transformação linear. É possível se provar isso. O que iremos fazer agora é encontrar uma fórmula que permite calcular rotações de um ângulo θ sobre um vetor. Bom, para isso, será suficiente definir aqui a nossa transformação, que eu vou chamar de R. Será uma transformação no plano, né? Portanto, uma transformação de R2 para R2. De acordo com o que vimos nesse teorema, é suficiente que eu defina a transformação em uma base. Se você definir a transformação em uma base de R2, então você consegue encontrar a lei de recorrência. Bom, como eu não sou bobo, eu pegarei os dois vetores mais simples de se trabalhar. São os vetores 1, 0 e os vetores 0, 1. E eu calcularei uma rotação de um ângulo θ. Aqui eu defini o meu θ, né? Então eu peguei o meu vetor 1, 0 aqui e apliquei sobre este vetor uma rotação do ângulo θ. Chegou aqui. Em seguida, eu peguei o meu segundo vetor canônico e apliquei também uma mesma rotação do ângulo θ, nesse sentido anti-horário. Obtive esse vetor. Então, aqui é a rotação do vetor 1, 0 e aqui é a rotação do vetor 0, 1. Bom, nossos vetores estão sobre a circunferência unitária. Isso quer dizer que fica fácil encontrar as suas coordenadas tomando como referência o ângulo θ. Então, aqui nós temos que esse valor, que é a coordenada x do R de 1, 0, vale cosseno do θ. Então, cosseno do θ. E a coordenada y da rotação do primeiro vetor nada mais é que o seno do θ. Vocês notaram que este retângulo é exatamente este retângulo? E que este ângulo θ aqui é igual a este ângulo θ aqui? Então fica muito fácil encontrar o R do segundo vetor da base, o R de 0, 1. Então, a componente x dele será igual a menos o seno de θ, e a componente y dele será o cosseno de θ. É importante que você esteja convencido dessa interpretação geométrica, para que possamos passar à frente. Então, se convença disso. Faça esse desenho, rabisque, rascunhe e chegue a esta conclusão. Tudo bem? Ok. Feito isso, nós definimos a nossa rotação sobre uma base do R2, sobre a base canônica do R2. Tá? Então, nós iremos agora encontrar a fórmula da transformação. Para isso, eu escrevo um vetor qualquer, o meu xy, como sendo uma combinação linear dos meus vetores canônicos. Tá? Então, eu sei muito bem que o xy é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Não precisei fazer nenhuma conta para isso. A nossa escolha de vetores permitiu que esse cálculo se dê de uma forma bem trivial. Em seguida, nós iremos aplicar a nossa rotação sobre essa igualdade. Então, ficaremos com R de xy igual a R
de x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1. Mas, senhores, a nossa transformação é linear. Então, o R da soma é igual à soma dos R's. Lembra da primeira propriedade, da primeira condição da transformação linear? Então, eu posso muito bem dizer que o R de xy é igual. Aproveitando e jogando o escalar fora, que é a segunda condição de transformação linear, ficarei com x vezes o R de 1, 0, mais y vezes o R de 0, 1. Professor, mas o R de 1, 0 está aqui, ó. E o R de 0, 1 está aqui. Então, simplesmente você substitui esses valores e chega, então, na fórmula da transformação. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, o R de xy é igual a x vezes R de 1, 0. Quem é o R de 1, 0? É cosseno θ, seno θ. Mais y vezes o R de 0, 1. E quem é o R de 0, 1? É menos o seno de θ, cosseno de θ. Segue então que R de xy é igual. Vamos multiplicar esse escalar por cada uma das componentes do vetor, o mesmo com a escalar y, e depois juntar em um único vetor. Ficaremos então com x vezes o cosseno de θ menos y vezes o seno de θ. E na segunda componente, x seno de θ mais y cosseno de θ. Então, chegamos na nossa fórmula da transformação da rotação, que leva cada vetor em sua rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário. Vale para todo e qualquer θ. Em particular, se o nosso θ for igual a 90 graus, ou π sobre 2, teremos então, vamos lá, cosseno de 90. Cosseno de 90 vale 0. Seno de 90 vale 1. Então, na primeira componente, menos y. Agora, substituindo, seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0. Ficaremos com R de xy igual a menos yx. Exatamente a rotação que nós exemplificamos lá no início, na primeira parte da aula. Tá? Isso aqui foi só para dar um gostinho a mais. Bem, com esse exemplo nós encerramos a nossa aula e eu deixo aqui um exercício para vocês. Eu peço então que vocês encontrem a fórmula ou lei de recorrência de uma transformação linear, sabendo como ela está definida nessa base do R3. Para encontrar essa resposta, os passos são exatamente os mesmos. Nós escreveremos um vetor qualquer do R3 como sendo uma combinação linear de uma base do domínio. Em seguida, nós encontramos os valores dos escalares A, B e C. Seguimos, então, aplicando a transformação T em ambos os membros dessa igualdade. E aqui nós teremos exatamente que T de x, y, z será igual ao valor que você encontrou para A vezes o T de 1, 1, 1. Que você substitui por 1, 0, 2. Faz a mesma coisa aqui, substituindo o T de 0, 1, 1 por este valor, que é o vetor 1, 1, 0, e o T de 2, 0, 1 pela sua imagem, que é 0, 0, 2. E assim nós encerramos a nossa aula.
faça cada uma das experimentações geométricas que foram mostradas aqui. Um forte abraço e até a próxima.